Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol nessa semana especial de Champions League. A gente vai passar hoje por cada um dos jogadores da Champions League masculina que foram selecionados. Então a gente vai retomar um pouco os critérios rapidamente, a seleção, e a gente vai passar um por um deles, colocando o perfil de cada um deles para vocês aqui na tela, tá? Então vamos já a esse ponto. Primeiro, o que a gente conseguiu verificar nessa Champions até essa semifinal, ou seja, até antes da final? A gente conseguiu verificar que um ponto importante foi justamente essa questão de chutes a gol e também a taxa de conversão de chute para gol, tá? Então qual que é a diferença? Aqui eu acerto o alvo e aqui conta tanto o gol marcado quanto o que o meu goleiro está fazendo. E aqui eu tenho a taxa de conversão, ou seja, quantas vezes eu chutei no total e quantas vezes de fato eu consigo converter para gol, especificamente. O que acontece? Como muitos chutes são errados, como muitos chutes param no goleiro, como está aqui representada a força do goleiro para impedir que esse saldo fique negativo para as equipes, você tem uma maior importância no chute certo, porque quando você acerta o chute, a tendência é que ou pare no goleiro ou converta para gol. Então, assim, estamos organizando as ideias e percebemos que temos 3 critérios que são primordiais e outros critérios como passe, a velocidade de recuperação dessa bola, progressão, a velocidade de recuperação dessa bola, a recuperação total de recuperação, a gente vai vendo que tem menos importância e menos impacto na nota. Então, o que vai acontecer e qual que é a tendência? Que a nota da defesa, goleiros especificamente, seja grande, 0 a 100. Que a nota dos atacantes seja grande, 0 a 100. E que a nota dos meias, principalmente, diminua. Meias e defesa diminuam, tá? Como a gente organiza isso por posição, não interfere na ordem entre os pares, entre as posições. O que vai fazer é que, na hora que a gente falar, olha, o melhor foi fulano de tal, este fulano provavelmente pertença à posição de goleiro ou de atacante. Mas de resto, tende a ter uma organização muito lógica do que a gente viu ao longo da competição, tá? Então esse é um ponto que eu queria recordar com vocês, para a gente lembrar o que está sendo colocado como mais importante ou o que foi achado como mais importante, tá? Lembrando que isso é só um ponto de vista, você pode ter outros, tá? Não tem menor problema. Vamos à seleção primeiro. E nessa seleção temos Courtois, melhor jogador da competição até o momento. Depois, um trio de zagueiros com Éder Militão, Rúben Dias e Antônio Silva do Benfica. Um quarteto de meio campo, Nicolo Barella, Jude Bellingham, Camada, João Mário e um trio de ataque, que é o trio do sonho do Florentino, né? Um dia, quem sabe? Mbappé, Vini Júnior e Haaland. Tá? Esses seriam os 11 selecionados aí. A formação, a gente falou no vídeo de ontem, ela está basicamente replicando a formação do City, que foi a equipe com maior overall. Então eu peguei a formação da equipe de maior overall. Na semana passada do futebol feminino, eu peguei aquela formação que eu olhei e verifiquei mais vezes que aparecia para o futebol feminino. Mas é só uma questão de organização. Se mudasse ali o posicionamento, não teria problema nenhum, só colocaria os laterais. Aí basicamente nessa conta ali entraria o Dumfries no lugar do Éder Militão, por exemplo, que aí você tem um lateral de fato, e os 2 melhores zagueiros foram Rúben Dias e Antônio Silva. E aí você tem na outra ponta o Pavard ou até mesmo o Grimaldo. Então assim, seriam esses as possíveis modificações e nada muito fora disso, tá? Então assim, tá tudo tranquilo. Vamos aos jogadores passando perfil a perfil. Temos o primeiro, Courtois. Então, nota 100, nota máxima até agora alcançada pelo goleiro belga. Temos aqui, na fase ofensiva, uma contribuição alta nessa progressão do campo e na realização de passe. Iago do céu, ele não sai jogando, eu sei, fica tranquilo, tá? A questão a gente está contando todos os passes, então você imagina que ao longo da Champions League ele recebeu algumas vezes os passes, né, e saiu jogando. Outras ele iniciou, tiro de meta, reposição de bola, cobrança de falta, uma série de faltas, né, mais próximas à própria área, uma série de outras coisas que contabilizam, querendo ou não contabilizam. E esse índice de progressão no campo, lembre-se que
Quanto mais próximo do próprio gol, mais campo ele vai ter para progredir. Então o Haaland vai ter pouquíssimo campo para progredir. O Courtois vai ter sempre muito campo para progredir, seja nos passes ou conduzindo, não é o caso, mas os passes sempre vão ser para frente. Muito difícil ter um passe para o lado ou um passe para trás, obviamente. Então assim, um passe para frente. Além disso, na fase de defesa ele participa bem da recuperação da posse por conta da defesa. E aqui é a grande nota dele. Aqui é o grande ponto, esse 50 aqui pesa demais. Por quê? Porque ele evitou que o Real Madrid perdesse grandes partidas. O Courtois é um jogador, seja nessa ou na última Champions, que merece um destaque gigantesco. Gigantesco. Se não fosse ele, o Vinícius fez grande Champions, o Benzema o ano passado fez grande Champions, mas se não fosse Courtois, Real Madrid estaria em apuros assim, há muito mais tempo do que esteve. Seja na temporada passada ou nessa. Obviamente esses dados são dessa temporada, mas é válido a gente refletir sobre a atuação do Thibaut Courtois, aqui goleiro belga, tá? Vamos ao segundo, Éder Militão, começando ali o trio da zaga, overall 52, aí você já vê um overall mais baixo, e aí vocês vão ver como característica dos defensores, um aumento desses números aqui, então eu tenho um aumento do bloqueio, aumento da recuperação sem a falta, aumento da recuperação no total e a velocidade de recuperação. O Real Madrid recuperava mais vezes, mas não tão rápido. Tá? São duas características diferentes. A progressão de campo é grande, principalmente por passe. Então lembra, ele está na linha de zaga, ele tem mais campo para progredir. Tá? Não se esqueçam disso. E ele vai atuar muitas vezes fazendo aquele passe lateral. Ou seja, pega a bola, volta no outro zagueiro, ou avança até o lateral e depois recebe ela de volta. Aqueles passes mais curtos de saída de jogo. Então ele vai participar muitas vezes. Na parte de ataque, você tem um jogador que não vai participar na finalização, vai participar na bola aérea, e aí na bola aérea ele tem uma grande contribuição aqui. Né? Então você sai de uma grande contribuição em poucos instantes, mas tem pouca frequência. Mas até aí, tudo bem. Né? Acaba contribuindo bastante para a fase ofensiva e defensiva da equipe. Já o segundo ali temos ele, Rubem Dias, overall 55. E aí você já percebe de novo. Participação em bloqueio, participação na falta, recuperação e recuperação mais rápida. Então o cara que vai dar esse combate vai recuperar mais rápido essa bola para a equipe do Manchester City. Progride mais em campo, dá mais passe. Aí, estilo de jogo do Manchester City com o estilo de jogo do Real Madrid. Favorece o Rubem Dias nessa situação. E é um jogador que vai participar mais de finalização e converter mais. O que isso quer dizer? Basicamente, na bola aérea, ele vai participar mais vezes na sequência ofensiva da equipe do Manchester City. Ou seja, ele vai conseguir subir, cabecear, produzir gols. E o City teve muitos jogos, a gente vai ver isso mais à frente na semana, onde teve muitos gols. Então isso vai facilitando também a participação de vários jogadores, por mais que o Haaland tenha sido o grande destaque dessa equipe. Tá bom? Então, vamos ao terceiro, fechando a linha de zaga. Temos Antônio Silva, jovem jogador do Benfica, muito bom jogador. Overall 60. Esse jogador participou pouco do bloqueio, mas ele participou bem das recuperações. E o Benfica não necessariamente era uma equipe que ficava muito em posse. Então aqui tem um número muito legal de recuperação desse jogador. Progrediu bem em campo e progrediu com passe. Então auxiliava bem nessa organização ofensiva também da equipe, além de participar, assim como o Rubem Dias, dessa contribuição na hora da finalização, na bola aérea. Um jogador muito interessante a se ficar de olho para as próximas competições, se ele vai sair do Benfica ou não, mas é muito interessante o jogador, principalmente pela idade. Começando a linha de meio campos, temos Nicolas Barella, 57 de overall. Temos ele já contribuindo menos com o bloqueio, o que é natural, você vai tendo menos contribuição ali dos meio-campistas nesse bloqueio. Geralmente quem vai participar dos bloqueios são mais os zagueiros, de fato. Você vai ter menos contribuição, mas é um jogador que auxilia bem na recuperação. Não vai recuperar tão rápido, até pela característica da equipe, mas vai recuperar bastante a bola. Participa com os passes? Participa, mas tem participado bem também nessa etapa de finalização. Tá? O fato de ter o Haaland nessa conta faz com que as outras médias de finalização vão lá para baixo. Mas o Barella, até pela função que tem, participa muito bem. Tá?
consegue dar boas assistências, né, converter ali o que a gente chama na estatística de passe-chave, que vocês vão ver, né, o key pass, que é justamente passes para chute, tá? Mas basicamente ele faz muito bem isso, consegue progredir em campo, principalmente com passe, ou seja, não é um cara que vai conduzir muito essa bola, mas vai conseguir fazer essa progressão com passe, e aí sim participa na construção da jogada da equipe da Inter. Então aqui temos, já entre os finalistas, passamos pelo Rubem Dias, um finalista pelo Manchester City, e também um segundo finalista, que é o Barella, pela Inter de Milão. Tá? Vamos a mais um no meio campo, Jude Bellingham, overall 64, excepcional jogador, que ainda está nessa disputa entre City e Real Madrid para quem leva esse jogador. Quem levar, leva um grandíssimo jogador, auxilia menos no bloqueio, que a gente já falou do próprio Barella, né? Normal que isso aconteça, recupera muito bem essa bola, então assim, na fase defensiva auxilia demais a equipe, tá? E na fase ofensiva, além de contribuir muito, ainda tem uma excelente chegada. É um jogador muito completo, muito completo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Jude Bellingham, jogando bola, joga demais esse cara, e é notório que a gente está falando de um jogador muito acima da média, que vai fazer diferença em qual equipe estiver, e está na lista aqui dos 11 melhores jogadores da Champions, a equipe titular da Champions que a gente colocou. Outro grande jogador aqui que apareceu, e esse foi uma surpresa para mim, não acompanhei o Eintracht Frankfurt, acredito que ninguém aqui tenha acompanhado, a não ser quem torça para o próprio Eintracht Frankfurt, que foi o Kamada, overall 66. Outro jogador que participa menos na fase ofensiva, um pouco mais da recuperação, mas menos nos outros critérios, mas progride bem e chega muito bem. Ele pisa muitas vezes na área e consegue fazer esse processo de finalização e conversão para gol. Então vale a pena, um jogador também muito jovem, foi especulado no Manchester City recentemente, foi especulado em outros clubes grandes, então um jogador a se ficar de olho sim para essa próxima temporada da Champions League, porque foi muito bem nessa e tende a ir para um grande clube, né? Mas um clube de nível superior ao Eintracht Frankfurt historicamente ou no momento atual de forças na Europa. Tá? Mais um, João Mário, essa foi a roubada que eu dei, comentei ontem, né? João Mário poderia estar tanto no ataque quanto no meio, jogou nas duas no Benfica, fez uma excelente temporada, overall 71, um dos maiores overalls aqui. Tem uma participação na defesa muito boa, participação na construção através dos passes, na progressão nem tanto, porque ele atuava ou de ponta esquerda ou de meia mais ofensivo, então você tinha pouco campo para progredir e ainda assim progredia bastante, né? Mas atuava muito nessa organização da equipe e quando ia para a finalização tinha uma alta taxa de conversão. Então o João Mário conseguiu uma grande nota aqui no nosso sistema. Coloquei ele como meia para a gente ter um espaço a mais na linha de ataque, mas jogou tanto aberto pela ponta, quanto também mais centralizado ao longo da temporada do Benfica, tá bom? Caminhando para o trio de ataque, temos o primeiro deles, o Kylian Mbappé, overall 69. O Mbappé foi eliminado. Nossa, o Paris Saint-Germain foi muito menos do que a gente podia imaginar, mas a Champions dele foi muito boa. E aqui no ataque você vai ver que tem menos contribuição defensiva dos jogadores e mais contribuição na fase ofensiva. E aí você tem um jogador como o Kylian Mbappé, que é um jogador muito completo. Ele e o Vinícius Júnior vão ter um perfil parecido. Em que sentido? Na contribuição, seja em passe ou na progressão, na contribuição no número alto de finalização, mas com uma taxa de conversão menor do que o Haaland, provavelmente, tá? Então, sim, se a gente olhar esses números, a gente percebe aonde eles vão contribuir e o quanto eles ainda têm para crescer. Porque eles contribuem demais para as equipes dele. E do Paris Saint-Germain, o único cara que se destacou, nos números principalmente, foi o Kylian Mbappé. Então, assim, é necessário dar valor a esse jogador que foi muito bem nessa Champions League, né? Quando a gente olhava ali com o Salah, né, que a gente já fez um vídeo anterior com menos jogos para poder entrar aqui nos critérios, o Salah era o jogador pela ponta direita e o Mbappé pela ponta esquerda, e quem saía era o Vinícius Júnior. Então, assim, na Champions, quem mais agregou, somando as partidas, foi o próprio Mbappé,
até mesmo em relação ao Vini Júnior, que teve o overall 67. Foi o melhor jogador como visitante, mas como mandante teve uma nota mais baixa. O que a gente pode ver? De novo, o Vini até participa mais do que o Mbappé desse processo de recuperação, ou seja, ele volta e contribui mais. O grande ponto é que ele vai participar bem dessa fase ofensiva, seja nos passes ou na progressão de campo. E aqui você tem dois caras de ponta, então eles têm mais espaço para correr, especificamente. Tá? E também finaliza bastante, só que a taxa de conversão é um pouco menor. Então, se a gente voltar aqui no Mbappé, a taxa de os chutes a gol 23, taxa de conversão de chute para gol 11, 27. Percebe como cai um pouquinho? É essa a diferença de nota. É pouca coisa, tá? É muita pouca coisa do perfil de um e de outro, tá? E aí, para finalizar, a gente vai para o Haaland, né? Basicamente. Overall 95, não participa da fase de defesa, participa muito pouco da fase de defesa, o que é normal para um centroavante, tá? Não participa da progressão, o que também é normal, ele tem menos campo para progredir, tá? Participa pouco do passe, ainda mais uma equipe como o Manchester City, ele participa muito pouco, e é um ponto que se falou dele lá no começo da Champions. Se você for analisar os programas esportivos, poxa, ele não está tocando muito na bola. Por que ele não está tocando muito na bola? Porque não precisa, não é aquela função que ele tem que fazer. Ele não vai fazer o que o Agüero fazia, ele não vai fazer o que o Gabriel Jesus fazia, que o próprio Julián Álvares faz hoje, que é sair e participar. Ele vai estar ali para fazer ou o pivô ou até mesmo conseguir finalizar. E aí na finalização sobe para 31 e 18. Ele é um absurdo jogando bola. Então assim, se ele fizer uma grande final, ele pula muito provavelmente para a nota 100 e abaixa a nota dos demais jogadores. E isso vai ser natural de acontecer, né? Então assim, para a análise que a gente está fazendo, né, e para toda a contribuição que a gente está tentando colocar aqui para análise, percebam como é importante entender todo esse processo, a característica de cada um, de cada posição, mas entender as demandas que o jogo tem e como cada um conseguiu entender e contribuir para elas acontecerem, tá? Por fim, não é a mesma nessa Champions, não vai ser a mesma nas próximas demandas, vão modificar, tudo é inédito, tá? O grande ponto é a gente ter cuidado na análise que a gente vai fazer e nas conclusões que a gente vai chegar, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Vídeo novo todo dia às 9 e conto com a tua presença nessas semanas especiais de Champions. Já foi a Champions feminina, agora a Champions masculina aqui na tela e muito mais campeonatos para a gente analisar daqui para frente. Combinado? Um grande abraço e até mais.